Nós louvamos o Senhor nessa celebração de Páscoa. E todos nós sabemos que a Páscoa ela começa no Egito, na libertação do povo hebreu que era escravo. E o nome que se dá para esse ato que Deus fez é Pessa, é a passagem, quando aquele povo recebeu a ordem de Deus para ungir os umbrais da porta com sangue. E aí o anjo da morte que foi enviado, ele passaria por cima daquela casa e daria livramento. Essa Páscoa do povo hebreu já apontava para o que Cristo iria fazer nas nossas vidas, nos libertando do império das trevas, da ira de Deus e de todo o mal. Hoje nós celebramos a Páscoa sempre pensando na morte e ressurreição de Cristo. Sim, a Páscoa é isso. Mas eu tenho pensado muito sobre o quanto nós temos perdido o verdadeiro sentido e nós não celebramos o que devemos celebrar. Todos que estão aqui nesse lugar mereciam a morte. E houve um Deus misericordioso que nos amou com todo o amor e enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Gente perdida, gente ruim, mas a graça de Deus nos alcançou, irmãos. E eu fiquei me questionando essa semana por que celebramos tão pouco aquilo que deve. E por que nós nos animamos muito com as coisas que não são essenciais e prioridades. E eu queria te dar alguns motivos, que eu vou ler aqui rápido. São 10 consequências que a ressurreição de Cristo nos trouxe. A primeira delas é um Salvador que jamais pode morrer de novo. Cristo, o homem-Deus, morreu no nosso lugar, ressuscitou e agora está no céu. E eu não sei quantos sabem disso. Jesus está no céu agora com um corpo físico. Ele não está no céu como um fantasma. Ele existe um corpo glorificado que ele recebeu. E Romanos 6,9 vai dizer: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. E se não tem mais domínio sobre Jesus, não tem domínio sobre nós. E o segundo ponto é arrependimento. Atos 5, 30 e 31 vai dizer assim: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Aleluia. Terceiro ponto, regeneração. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, vai dizer: conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para a esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aqui existe uma esperança escatológica, irmãos, que ainda que soframos nessa terra e podemos padecer e sentir o peso dessa vida cruel, existe uma regeneração no Espírito acontecendo em nós. Isso quer dizer que todos os dias da nossa vida podemos experimentar graça de Deus, renovação de Deus, renovação do Espírito. E assim eu e você podemos todos os dias dizer não
para aquilo que nos assolava, mas não tem mais poder sobre nós, o pecado. E o quarto ponto é o perdão total dos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 17 vai dizer: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Paulo aqui ele está usando de hipérbole, de exagero para falar. Se Cristo não ressuscitou, vamos dizer num português popular, nós estávamos perdidos. Mas porque Cristo ressuscitou, todos os nossos pecados foram perdoados. Irmão, você tem ideia disso? Você consegue entender que o pecado que você cometer amanhã, você pode ir diante de um advogado, que ele vai garantir isso para você? E o quinto ponto é o Espírito Santo. Atos 2, 32 e 33, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. E Ele está aqui agora mesmo. É por causa do Espírito Santo. É por causa que Jesus deixou um Deus entre nós para nos guiar, para nos ensinar toda a verdade, que nós levantamos da cama todos os dias, que nós conseguimos enfrentar as tentações. Você pode dar graças a Deus por isso? O sexto ponto, e esse ponto é muito precioso: nenhuma condenação há para os eleitos de Deus. Romanos 8:34 diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. O sétimo ponto, a companhia e proteção pessoal de Jesus. Mateus 28, 20. E eu estarei com vocês todos os dias. E aí eu me pergunto às vezes, porque tem gente que está reclamando, murmurando, se nós temos Jesus ao nosso lado, irmãos. Nós precisamos mudar muitas coisas em nós, irmãos. E uma delas é o quanto nós somos ingratos por termos o Espírito em nós. Oitavo ponto, a prova do julgamento vindouro. Pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando entre os mortos. Atos 17, 31. Eu já falei muito isso aqui na nossa igreja. Você já se imaginou que um dia você vai estar diante de Jesus? E Jesus vai estar como um juiz, julgando todas as coisas, olhando para a nossa vida e dizendo: meu servo bom e fiel, você viveu conforme a minha palavra, você me amou mais do que o mundo. E por que todas essas coisas, irmãos? Porque a nossa geração, ela está se contentando com aquilo que não precisa. E era muito que nós estaríamos aqui nesse lugar totalmente em lágrimas,
por causa do que Cristo fez, irmão. Mas é possível que a nossa esperança esteja quando sair daqui a gente comer um bom bacalhau, um bom peixe, que não tem nada a ver com Páscoa. Mas você pode comer isso sem problema. Inclusive pode me convidar. Mas entenda como as coisas foram substituídas e a gente vai colocando o nosso coração nisso. A gente está no 8º ponto, que fala sobre o livramento que nós tivemos da ira de Deus. Eu não sei quantos aqui sabem, mas quando Jesus nos salvou, Ele não nos livrou do inferno. Ele nos livrou da ira de Deus. E essa ira vindoura, que nós fomos livres, ela vai ser derramada na terra um dia. E só os eleitos de Deus serão livres. Romanos 5:9 vai dizer: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. 10º ponto e último: nossa ressurreição dentre os mortos. Quantos aqui creem que vão ressuscitar dos mortos? 70% acredita e 30% não. Deixa eu ler um texto aqui para tentar te convencer. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. 2 Coríntios 4:14. Isso quer dizer que a morte e ressurreição de Jesus, ela foi um primeiro ato do que vai acontecer. Porque um dia, todos os mortos em Jesus, quando ouvirem a trombeta tocar, irão ressuscitar para reinar com Cristo. E nós precisamos, meus irmãos, colocar a nossa esperança nisso. Porque ainda que saibamos que Cristo morreu, ressuscitou, e isso já está garantido, existe um plano que está se cumprindo. E nós precisamos olhar para esse plano. E não só isso, colocar as nossas vidas nisso. E eu queria orar contigo agora e te pedir que você curvasse a sua cabeça. E eu queria usar desse momento, dessa celebração de Páscoa, para de repente você se animar novamente com o Senhor. Eu te dei 10 motivos e consequências que a obra da ressurreição nos deu de presente. E nessa manhã, Senhor, nós queremos colocar a nossa confiança em Ti. E eu oro agora, Senhor, para que o efeito da Sua ressurreição no Calvário haja em cada um dos nossos irmãos aqui, Jesus. Ó Deus, o Senhor nos deu vida, vida em abundância. E nós te pedimos que essa vida que está em Cristo percorra pelo seu corpo agora mesmo, Senhor. E o Senhor gere ânimo e vigor aos cansados, Senhor. E aqueles que estão desanimados, desesperados, e aqueles que não conseguem mais, Senhor, depositar fé em Jesus Cristo, nessa manhã nós oramos para que essa fé e essa chama reacenda mais uma vez. Para que o Espírito Santo, mais uma vez, fale contigo e toque o seu coração.
Ó Espírito, ministra as nossas mentes e corações nessa manhã. Vai no mais profundo de cada coração aqui, Senhor. E move a nossa vida no nome de Jesus. Muda, Senhor, aquilo que nós estamos colocando a nossa prioridade. Nós queremos nessa manhã depositar fé, Senhor, na ressurreição da pessoa de Cristo, no nome de Jesus.